Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui novamente, né, na nossa aula de História do Direito, e eu começo desejando a vocês um ótimo ano novo, de muitas conquistas, de muito aprendizado na universidade, e agora concluindo a nossa disciplina de História do Direito, justamente com um assunto, e aí existe essa especialidade, esse caráter especial da aula de hoje, né, essa conversa de hoje, é um assunto que, historicamente, né, para ser redundante, mas historicamente, a gente não via na nossa disciplina, porque ficava muito, terminava havendo outros contratempos, e essa programação que se possibilitou nessa divisão, né, de semestre, terminando, ingressando no mês de janeiro, a gente conseguiu fazer essa inclusão. Era, na verdade, uma pretensão antiga minha falar sobre o direito contemporâneo e o direito do futuro. Eu já fazia isso com o uso de alguns textos, mostrando perspectivas no âmbito do direito penal, do direito processual, de como o direito tem se modificado e o que é que pode começar a ser exigido do profissional do direito no futuro. Mas ficava um hiato aí desde a Constituição de 46 até os dias atuais. E de 46 para cá, né, a história do direito brasileiro teve muitos episódios marcantes e importantes que não poderiam ser esquecidos. E, portanto, por essa razão, eu tive a ideia de conversar um pouco com vocês sobre esse período do regime militar, né? Como é que os profissionais de direito se portaram em relação a esse período, e depois da redemocratização, puxando um gancho com o que se espera de nós, como profissionais de direito, nos tempos atuais e nos tempos vindouros, né? Com isso, a gente vai começar aqui, deixa eu só começar a exposição. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí a tela da apresentação? Então, sempre. Perfeito, obrigado. Bom, vamos falar, como a gente coloca aí, sobre o direito brasileiro mais próximo, historicamente, à nossa realidade de hoje, né? E a gente concluiu, naquele slide anterior, da aula passada, aquela fase inicial do direito brasileiro republicano, desde a proclamação da República, a era Vargas, depois o retorno de Vargas e, finalmente, a Constituição de 1946, que até então se apresentava como a Constituição mais alvissareira em termos democráticos, em termos de garantias ao cidadão brasileiro, do que se esperava, o que se poderia esperar de uma Constituição, né? Mas a gente terminou atravessando também esse outro período da nossa história que, não apenas em decorrência do Globo de Ouro de Fernanda Torres, mas para que a gente não esqueça, né, ela precisa ser lembrada e precisa ser refletida acima de tudo, fugindo ao maniqueísmo de se considerar de todo ruim ou de todo bom, tentando aqui abstrair, inclusive, questões ideológicas menores. A gente vai fazer uma reflexão sobre como é que se portava o profissional de direito no período
do regime militar. E eu vou iniciar, pessoal, com uma discussão que talvez seja necessária, porque eu vejo que em algumas situações, em alguns contextos, há uma dificuldade de reconhecer naquele regime instaurado a partir do dia 1º de abril de 1964 uma ditadura. E para isso é preciso recorrer à própria definição de ditadura. Eu até evitei uma definição do dicionário Aurélio, porque iam dizer, não, esse é tio de Chico Buarque, e aí é comunista, etc. Bom, eu recorri ao velho Ruais, que eu acho um dicionário excepcional. E Ruais, ele define a ditadura dessa maneira: governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo e em que se suprimem ou restringem os direitos individuais. Então, vemos aqui, para o reconhecimento do exercício do governo ditatorial, eu preciso de que esse governo seja exercido por uma pessoa apenas ou por um grupo de pessoas restrito, certo? Com a supremacia do poder executivo, muitas vezes o poder executivo assumindo funções que historicamente caberiam a outros poderes e onde há supressão ou restrição de direitos fundamentais. Bom, dito isto, aí a gente vai poder analisar o que de fato se instaurou em 64 até a década de 80 como regime ditatorial ou não. Porque, obviamente, quem fazia história na época, quem ditava a história oficial da época, tratava aquele ato, né, os atos iniciais do golpe militar, como uma revolução com vistas a livrar o Brasil do comunismo, que se avizinhava por se estabelecer aqui na visão dos militares, a partir da atuação de João Goulart, que terminou assumindo a presidência em razão da renúncia de Jânio Quadros, certo? E quais são as motivações do golpe naquela ocasião? Essas motivações que estão colocadas, inclusive, como considerandos dos atos institucionais. Primeiro, combate à subversão, a luta contra a corrupção e a preservação da ordem, da segurança e da tranquilidade. Vejam que, muitas vezes, os influxos ditatoriais, autoritários, eles se movem a partir das mesmas motivações. Isso não só aqui no Brasil, isso não só em relação ao regime militar de 64, mas em outras circunstâncias, em outros países, inclusive. É o medo das ameaças, daquilo que no ato institucional ele fala assim, movimentos que não fazem parte da nossa tradição, né? Se referindo, obviamente, ao comunismo. A questão da luta contra a corrupção, certo? E isso até hoje, é claro que a luta contra a corrupção não há nada de estranho em que se lute contra a corrupção. O que há de se estranhar é que essa luta, esse combate a essa prática, infelizmente, disseminada em nosso país, termine por chancelar atentados contra os princípios democráticos mais basilares. É disso que se está tratando, né? E a preservação da segurança. Sempre que se recorre a um regime ditatorial, pessoal, a gente se coloca diante desse apelo à segurança, à tranquilidade, à ordem, né?
para que se suprimam, eventualmente, algumas garantias, alguns direitos, mas para a preservação de um bem maior, que é a ordem, que é a organização, a harmonia social. Essas motivações estão expressas nos próprios atos institucionais, certo? E vejo que esses atos institucionais, com destaque para o ato institucional número 5, que vai estabelecer, na verdade, uma verdadeira Constituição real, né? Dentro daquela ideia de que a gente se lembra que a gente falou lá na introdução ainda da Constituição como a soma da força real de poder, né? Da manifestação real de poder. Os atos institucionais terminaram por dar uma chancela normativa, né, uma justificativa normativa à própria ditadura. Por quê? Porque, primeiro, dava ao presidente o poder de produzir emendas constitucionais, isso independentemente da chancela do Congresso Nacional. Você já deve se lembrar ainda da introdução, ou deve já ter visto em Constitucional, que as emendas constitucionais, elas são promulgadas pelo Congresso Nacional. Elas não são sancionadas pelo presidente, ao contrário das leis ordinárias, infraconstitucionais. Mas nesse regime estabelecido pelos atos institucionais, na ditadura militar brasileira, iniciada em 64, o presidente da República poderia produzir essas emendas, né? Além disso, poderia também suspender as garantias de vitaliciedade e estabilidade de servidores públicos e até direitos políticos. E o mais importante, pessoal, excluindo a apreciação judicial. Então, desses atos do presidente da República não poderia haver nenhum tipo de questionamento jurisdicional, porque o ato institucional número 5 simplesmente deixava ao largo dessa apreciação esses atos privativos do presidente da República. Certo? Alguma dúvida, algum questionamento até aqui? Bom, há também, como é sabido, e como ficou até bem documentado na Comissão da Verdade e em todas as iniciativas que se adotaram para historiar, né, documentalmente esse período, houve, de fato, a institucionalização da tortura e do sequestro político. Há, inclusive, uma predileção por se usar o termo sequestro político, porque, de fato, as pessoas não eram presas de forma documentada, de forma a obedecer a um processo legal, a um devido processo legal. As pessoas simplesmente eram sequestradas, aquelas que eram apontadas como que tivessem que pudessem demonstrar uma ameaça à ordem estabelecida pelos militares, elas eram privadas de sua liberdade e elas sequer eram o local onde elas estavam detidas sequer era comunicado à família, né? Havia informações, né? Quem assistiu ao filme que está na tônica do momento, justamente por esses reconhecimentos de premiações cinematográficas, né? Deve se lembrar aquela situação desconfortável de agentes de Estado residindo, na verdade, se estabelecendo na residência de pessoas para vigiar, para controlar todas as trocas de informações que eventualmente poderiam ser detectadas como ameaças ao regime. Então, era isso que se observava de maneira bem destacada.
Outra questão, pessoal, e aqui voltando ao texto que a gente observou, né, que eu passei para vocês. Esse texto é retirado do livro que é organizado pelo professor Eduardo Bittar, que é justamente essa história do direito brasileiro, né? Existem vários capítulos, e ele próprio vai escrever o capítulo sobre esse período, né, da nossa história, que ele intitula Breves Memórias do Golpe de 64. O que é que vocês perceberam de diferente na forma de escrita, na exposição desse assunto pelo professor Eduardo Bittar? Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de pontuar? Nada? Ok. Ele apresenta, na verdade, o que é que eu achei de interessante nesse texto? Não é um texto que ele vai fazer uma análise propriamente dele a respeito desse contexto histórico, né, da história do direito, nesse período do direito brasileiro. Mas ele se limita, muitas vezes, a expor fragmentos de documentos oficiais, de entrevistas, de análises de juristas sobre os atos da época, sem qualquer comentário. E ele faz isso por uma opção metodológica, como se esses documentos, esses excertos, fossem tão contundentes que dispensassem, inclusive, qualquer apreciação, qualquer outra consideração por parte dele. E de fato, a gente se depara aqui com algumas informações que mostram bem o caráter que era visualizado, vislumbrado no período do regime militar, certo? Eu queria trazer aqui para vocês algumas observações a respeito, por exemplo, do próprio ato institucional número 5, a forma como ele é redigida, de maneira e que mostra de forma muito transparente a ideia de supressão de direitos e garantias fundamentais. Há também a referência a um depoimento, né, do, do militar de Fiuza de Castro, em que ele defende, de fato, o uso a tortura em algumas situações, né? Ele fala, não, se fosse uma filha minha e tal, guerra é guerra. E é muito interessante a gente perceber que, de fato, havia a utilização de força armada contra a ditadura, né, de maneira violenta, envolvendo sequestro de embaixadores, até assaltos a banco, mas não era essa a ação assumida por todos aqueles que eram tidos como ameaças ao regime. Se a gente observar a própria estatística dos processos judiciais que ele traz aqui, de 1964 a 1974, ele fez uma divisão entre as pessoas ou as atividades das pessoas que eram alvo desses processos judiciais. E é muito curioso perceber que, vejam, como a gente coloca aqui no slide, nós tivemos, nesse período, 311 processos envolvendo pessoas das chamadas camadas de base. O que é que ele vai considerar camadas de base? Justamente, lavradores, militares de baixa patente, trabalhadores manuais urbanos. 490 processos das chamadas camadas de transição, envolvendo autônomos, empregados, funcionários públicos, militantes e técnicos médios, e 1.096 processos do que ele considerou camada média intelectualizada, envolvendo artistas, empresários, estudantes, oficiais militares, professores e profissionais liberais ou com formação superior e religiosos. O que é que vocês acham que isso mostra, pessoal?
Parece que mostra uma perseguição a formadores de opinião, né? Sim, sem dúvida. Mais influência na sociedade. Perfeito, Rafael. E Isso. também Pois não, Ana. uma alienação das camadas mais baixas, que ele fala toda hora da questão da revolução, de uma ameaça maior, e eu acho que as camadas mais baixas acreditavam muito nisso. Por isso que eles tinham tanto controle, assim. Perfeito, Ana Júlia. Veja só, mostra como a contra-revolução ela foi, de fato, desenvolvida, né? Ela foi patrocinada por essas camadas médias intelectualizadas e, no entanto, ao que parece, por essa estatística, foi incapaz de trazer a discussão, fazer chegar essa discussão, essa conscientização às camadas de base. Talvez seja, inclusive, um problema que geralmente é apontado às esquerdas, né, ao que a gente costuma chamar dos movimentos progressistas, fazer chegar às camadas de base a sua mensagem, porque pelo que estão lutando, certo? E é uma dificuldade que a gente observa, porque sem o envolvimento de camadas de base, a gente vai repetindo algo que é atávico na nossa história, da falta de envolvimento dessas camadas nos atos políticos mais relevantes do nosso país. É claro que tivemos atos de grande participação popular. Nós tivemos, inclusive, insurreições na época do Império, a gente já viu isso, que envolviam e que traziam envolvimento direto de iniciativa das camadas de base, né, a sabinada, a cabanagem, o movimento mesmo de canudos, né, que envolvia pessoas de comunidades de base, mas, a rigor, a independência, a proclamação da República, mesmo o golpe militar de 64, geralmente vão ser desenvolvidos, vão ser patrocinados, vão ser levados adiante sem essa massiva participação popular. Então, nós temos revoluções sem povo, nós temos momentos históricos marcantes, infelizmente, que passam ao largo do envolvimento popular. Existe uma pintura que vocês todos conhecem, né, da proclamação da independência do Brasil. Dom Pedro está lá com a espada em riste e sendo saudado, né, pelas pessoas que estão ao redor, mas se a gente prestar atenção naquela imagem, e eu convido vocês a fazerem isso depois, existem no pano de fundo a identificação de algumas pessoas que estão passando ali e que são pessoas que nitidamente são dessas camadas de base, que elas estão absolutamente alheias ao que está acontecendo. É um retrato fiel de muitos momentos da nossa história, em que falta justamente esse envolvimento, certo? E esse artigo do professor Eduardo Pittar, ele termina com a chamada reação, que é uma carta aos brasileiros, que foi redigida por Goffredo Teles Júnior, né? Não sei se vocês se lembram, autor de um dos livros, de um dos textos que a gente trabalhou lá em introdução, e que era casado com Lígia Fagundes Telles, autora que, de forma pioneira, naquela obra As Meninas, ela traz, pela primeira vez na história pós-Revolução de 64, pós-golpe de 64, uma narração, né, uma descrição de uma tortura. Então, e essa carta aos brasileiros, que foi firmada por vários professores das chamadas arcadas, né, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ela teve um destaque histórico importante, né?
já se avizinhava o fim desse período ditatorial, então a gente já estava diante ali da proximidade da anistia e de um movimento de transição democrática, certo? Agora, algo que é muito peculiar, algo que é muito questionado e os profissionais do direito? Como é que eles trabalhavam nesse regime, certo? A gente já viu aqui que muitas ações do presidente da República eram simplesmente inalcançáveis pela apreciação judicial. Mas a pergunta que se faz e em relação a outros atos, esses atos puderam ser apreciados pelos profissionais do direito, e como é que trabalhavam esses profissionais do direito, certo? Hoje, felizmente, nós temos muitos registros do que acontecia naquela época. E algo de se registrar também foi o papel do Supremo Tribunal Federal à época. Os historiadores apontam a posição do Supremo como subserviente ao regime militar, o que é até esperado pela própria truculência assumida pelo comando do golpe, né? É uma truculência que começa um pouco mais amena, né, no período de Castelo Branco, mas que vai se esgarçando, vai se agravando, principalmente sob o comando do general Médici. E o que a gente observa em princípio? Nós temos ali no Supremo Tribunal Federal uma posição de acolhimento do regime, mas temos também a participação de alguns ministros que vão se destacar pela insurgência contra muitos dos abusos, né, ali praticados pelo regime militar. E a gente pode destacar os ministros Hermes Lima, o ministro Evandro Lins e Silva, que, inclusive, tinha uma proximidade com o próprio Jango, e por isso talvez tenha sido o primeiro alvo, né, de questionamento, né, e de ameaça do regime militar que estava se instalando naquela ocasião. Alguns viram na posição inicial do ministro Evandro Lins um receio, claro, ele tinha receio de ser caçado, de ser perseguido e até ter um destino pior, mas depois ele já demonstra a sua insurgência, a sua resistência a esses atos. Mas são 3 ministros, na verdade, que vão se destacar nessa posição de resistência. A maior parte do Supremo Tribunal Federal, da composição do Supremo, de fato, assentia com o regime militar. E há também um destaque para muitos advogados da época que terminaram sendo reconhecidos como verdadeiros lutadores pelas garantias da forma como se poderia imaginar possível defender, né? Porque depois da Constituição de 46, nós temos uma Constituição em 67, que vai ser reformada substancialmente em 69, a ponto de eles dizerem e se considerar uma nova Constituição, né? Então, há quem considere a Constituição de 67 e a Constituição de 69, quando, na verdade, a Constituição de 69 ela é uma emenda bem ampla, mas uma emenda à Constituição de 67. Então, nós temos essas constituições e uma utilização de remédios jurídicos na época que terminaram sendo determinantes para a preservação mínima dos direitos fundamentais. Há uma passagem interessante, pessoal, em relação aos habeas corpus, né? O habeas corpus, ele é utilizado para proteger, né, o direito de ir e vir
de qualquer cidadão, né, de qualquer pessoa, na verdade, e havia na época, de forma até cínica, uma insinuação de rejeição ao habeas corpus, dizendo que, olha, se a gente não tem o corpo, né, como é que a gente pode proteger esse corpo? E houve um esforço por parte de muitos defensores, né, por parte de muitos advogados, de pessoas desaparecidas, de sequestrados políticos, para dizer, olha, se essa pessoa não se tem notícia dela, é justamente isso que a gente quer questionar. E como é que era feito? Havia a impetração do habeas corpus junto aos tribunais militares. Esses tribunais militares, muitas vezes, se limitavam a oficiar as várias prisões, né, aos doicode espalhados por todo o país, para saber se aquela pessoa especificamente estava detida naquele estabelecimento. Obviamente não ia haver um reconhecimento dessa ordem. E aí eles apenas recebiam os ofícios, não, fulano não está aqui não, e mandava arquivar o processo. Mas isso foi bom, por um lado, pelo menos para documentar essa atitude, né, que hoje já está à disposição dos historiadores e está sendo investigado. Não sei se vocês, quem assistiu ao filme, né, ainda estou aqui, existe uma passagem lá que demonstra a importância da informação por parte de outros sequestrados políticos de que o protagonista do filme, ele tinha sido visto em tal prisão, porque era uma motivação para um habeas corpus. Ora, se ele foi visto, e eu tenho isso documentado, então eu tenho que investigar. E o Estado brasileiro tem que verificar se não está havendo aquela privação injustificada da liberdade, certo? Porque, de fato, os sequestros políticos patrocinados pela ditadura não se davam em carros oficiais, não se davam a partir de processos oficiais, né, documentados, mas de forma oficiosa e, infelizmente, institucionalizada, certo? O que a gente pode destacar mais? A partir de 77, principalmente, e essa Carta aos Brasileiros é simbólica nesse sentido, houve uma luta pelo fim da ditadura. E essa luta inicialmente redundou numa anistia ampla, geral e restrita, tanto para os chamados terroristas contra-revolucionários, como para os militares que tivessem excedido de suas atribuições e, eventualmente, até torturado sequestrados políticos na época. Então, de um lado ou de outro, houve essa anistia. E esse, pessoal, é um problema que se aponta na nossa transição democrática. Porque não houve uma justiça de transição que punisse efetivamente quem esteve à frente desse período revolucionário ou desse período ditatorial, na verdade, certo? A gente viu essa justiça acontecer no Uruguai, a gente viu essa justiça acontecer na Argentina, né? Quem assistiu ao filme 1985 deve se lembrar bem dessa iniciativa. E também em vários outros países da América do Sul em que houve a instalação de regimes militares. Aqui não. Aqui é como se tudo fosse perdoado, tudo fosse compreendido como normal daquele período revolucionário, e com isso se formaram as nódoas, né, as cicatrizes
que até hoje as máculas que até hoje não foram muito bem curadas na nossa sociedade e no nosso estado, certo? Nós tivemos uma transição, portanto, muito gradual até acontecer até o palco da Assembleia Constituinte. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Ingrid, talvez por isso ainda há quem diga que a ditadura não existiu ou que não foi tudo aquilo. Perfeito, exatamente, Ingrid. Renato colocou aqui, inclusive, nesse tema, no STF, o relator da votação que manteve a lei da anistia foi Eros Grau, que era advogado na época e foi preso, torturado. Perfeito. Muito bem lembrado, certo? Então, nós tivemos uma transição gradual até a Constituinte, até a Assembleia Constituinte, convocada a partir de uma emenda à Constituição de 67/69, certo? E em 1986, foram eleitos os deputados e senadores que trabalharam na Constituinte. Então, de forma muito peculiar, a Assembleia Constituinte não foi eleita especificamente para a Constituição, para elaborar uma Constituição. Foi uma legislatura eleita como se elegia, principalmente a partir de 82, né? A partir de 82 a gente começa a ter eleições para governador, deputado e senador, mas vejam, ainda havia resquícios dos senadores biônicos naquela ocasião. E o que eram os senadores biônicos? Eram aqueles senadores nomeados pelo governo, pela ditadura militar, certo? Com mandatos que eram dados, que eram reconhecidos pela própria ditadura, certo? Então, houve essa contaminação no processo constituinte. Mas, no final das contas, nós tivemos a Constituição de 88, né? Aqui a gente vê de cara Ulisses Guimarães, que se notabilizou em chamar a Constituição de 88 como a Constituição Cidadã. Temos aqui, inclusive, a Fernando Henrique Cardoso, né, que teve participação na época e que foi exilado também, exilado político durante a ditadura. Então, uma Constituição que vai assumir a centralidade dos direitos fundamentais. Vocês devem se lembrar que em constituições anteriores, eu sempre revelo, olha, a Constituição, a topografia da Constituição, como a topografia do Código Penal, diz muito sobre os valores que são tidos como mais importantes para aqueles legisladores ou para aqueles constituintes, certo? Vejam que os artigos que falavam sobre os direitos e garantias fundamentais na Constituição de 67, na época da ditadura, e de fato havia, né, esses artigos, mas eles ficavam lá no meio da Constituição, porque não eram centrais, não eram o mais importante. Hoje, na Constituição de 88, nós temos os direitos e garantias fundamentais logo no início da Constituição, para demonstrar a importância desses direitos e garantias para a sustentação de todo o Estado democrático, de toda a República federativa que é desenhada a partir daquele modelo constitucional. E nós temos também, a partir de 88, um papel do Supremo como guardião da Constituição. Tivemos um início de atuação mais tímido por parte do Supremo e hoje, reconhecidamente, né, nós temos um protagonismo muito mais perceptível, principalmente a partir das publicizações dos votos, né, das atuações dos ministros e das ministras do Supremo Tribunal Federal. Então, a TV Justiça, que veicula os votos, os pronunciamentos, as entrevistas, e depois as redes sociais, terminaram tornando os ministros popstars, né, pessoas conhecidas, a ponto de as mais diversas camadas da população terem conhecimento da composição
e dos posicionamentos dos ministros, mesmo sem entender direito, né? O que é que eles estão decidindo ali, certo? Aí eu pergunto a vocês, algo mais desse texto daqui, de Eduardo Bittar, pessoal, que vocês gostariam de comentar ou de apontar? Tranquilo até aqui? Bom, agora vamos para um outro texto que é extraído desse livro aqui, coordenado por Demócrito Reinaldo Filho, que ele é Direito de Informática, certo? Esse livro aqui é o seguinte, tem uma peculiaridade. Esse livro ele foi editado em 2002, ou seja, há 23 anos. Tanto que, não sei se vocês perceberam, o artigo que eu pedi para vocês analisarem foi Internet, Direito e Transformação Social, Consequências Sociais da Revolução Cibernética. A grande novidade na época era a internet. Era a internet que chegava aos computadores de todas as pessoas, né, de maneira revolucionária. Hoje a gente tem internet, pessoal, no celular. Então, assim, de todas as camadas da população, isso já se banalizou, o acesso à internet, certo? A ponto de, em muitas situações, haver redes abertas, inclusive, em muitos municípios, haver o Wi-Fi disponibilizado para todas as pessoas, independentemente de ter plano de dados de internet. Então, hoje já não é mais tanta novidade, né? O que é que vocês gostariam de destacar nesse artigo e acharam interessante? Viram alguma coisa que merece destaque? Eu queria só... Esse artigo especificamente, ele não fala da inteligência artificial, né? De maneira mais específica. Mas veja, lá na página 131, ele falando sobre a cibernética, vai tratar da importância da cibernética. E o que é que, Renato, ele já falava sobre o marketing como necessidade da advocacia. Perfeito, vou falar já sobre isso, Renato. Quando ele fala sobre a cibernética, ele dizia que a importância, no futuro do desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de comunicação, as mensagens entre o homem e as máquinas, porque a cibernética, afinal de contas, vai tratar sobre isso, né, vai tratar disso especificamente, entre as máquinas e o homem, e entre as máquinas e as máquinas, estão destinadas a desempenhar papel cada vez mais importante. Vejam, hoje em dia, a cibernética, que a gente mencionou lá numa das aulas de introdução, quando a gente falava sobre as ciências afins, que é a comunicação homem-máquina, máquina-homem, máquinas-máquinas, né? Hoje está também na centralidade das nossas discussões de hoje. Por quê? Como é que funciona a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é iniciada pelo quê, pessoal? Por um prompt, né? Por um comando. O comando nada mais é do que uma tentativa de nos comunicarmos com a máquina. Quando a gente fazia uma pesquisa no Google, então, tinha gente que se orgulhava muito. Olha, eu sei exatamente o que eu sei perguntar, o que eu quero perguntar, porque aí eu vou ter uma resposta também adequada àquela minha curiosidade. A inteligência artificial hoje também funciona dessa maneira. Ela é generativa, mas ela vai gerar a partir do prompt, a partir dos seus comandos. E aí a importância da cibernética cada vez mais destacada nos dias de hoje, certo? Então, uma discussão que a gente tem que ter nos dias de hoje em relação ao próprio direito é o impacto da utilização da inteligência artificial e da automação, por exemplo, nas relações de trabalho. Nós temos hoje um temor, né, de que essa inteligência impacte nas profissões como um todo, e nas profissões jurídicas, sem dúvida alguma.
quando vocês começarem a redigir as suas petições, certamente vão ficar tentados a dizer, ChatGPT, elabore uma petição de alimentos contra fulano, residente tal, 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 pedindo tal, tal, tal. E ele vai redigir, certo? E a ponto de muita gente questionar, para que eu quero ter estagiário? Para que eu quero ter assessor? Para que eu quero ter, né, advogado contratado se eu tenho uma máquina que faz isso por mim, certo? Obviamente, esse deslumbramento, ele não é de todo justificável, porque apesar dessa grande capacidade generativa que tem a inteligência artificial, os sistemas de inteligência artificial de hoje, os vários que estão sendo desenvolvidos e estão sendo disponibilizados ao público, falta a esses instrumentos a criticidade, né, a capacidade humana de distinção entre o que é ordinário e o que é extraordinário para guiar a produção jurídica. Então, eu particularmente acho que a inteligência artificial tem um impacto importante, né, no aprimoramento do nosso trabalho, mas ela jamais substituirá, não pelo menos da forma como muitos preveem, né, ela jamais substituirá o intelecto humano. Essa nossa capacidade única de criticidade e de analisar de forma irresignada aquilo que nos é colocado como normal, certo? Então, isso de fato é nosso diferencial e vai sobreviver à inteligência artificial. Vejo muitas palestras sobre inteligência artificial e os palestrantes dizem o seguinte, olha, a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial não pode ser menosprezado, de fato. A gente deve chamar a IA para sentar conosco à mesa, entende? Ela não pode assumir a centralidade da mesa, ela não pode assumir o comando daquela reunião, mas ela tem que sentar conosco. E é essa a postura que se espera do profissional do direito. Não de uma postura passiva de aceitar tudo que a IA determina, ou faz, ou redige para a gente, de maneira crítica, mas pedir a ela para que trabalhe conosco e nesse sistema comensal, né, de auxílio mútuo, certo? Há também uma tendência que é a da resolução online de disputas, né, a chamada ODR, na sigla em inglês. Eu não sei se alguém já teve a experiência aqui de ter um dissabor numa relação de consumo, e muitas vezes, qual é o sistema que a gente vai utilizar para resolver esse problema? Eu posso entrar no juizado, certo? Com ou sem advogado, dependendo do valor da causa, e dar ao juiz, ou pedir ao juiz, ou mesmo a um mediador, né, a solução daquele conflito. Mas alguém já recorreu a outro subterfúgio para resolver uma questão de consumo, um subterfúgio virtual, por assim dizer? O PROCON, certo? Reclame Aqui. Muito bem, Diogo. O Reclame Aqui, eu mesmo já utilizei, né? E, veja, é uma resolução que Rafael já está mencionando também, o consumidor.gov, é uma forma de resolução de disputa, principalmente relacionada ao direito do consumidor, que não envolve o judiciário necessariamente. As empresas são contactadas, elas têm uma preocupação na reputação que vai aparecer para o público, porque o Reclame Aqui também faz o registro daquelas que responderam a contento, daquelas que não responderam, né? Então, para uma venda futura, eu já posso me guiar naquele histórico. Olha, eu não vou fazer compra online nessa empresa que já tem um histórico de problemas, né? Eu já, assim,
no auge da empolgação da conquista da Libertadores, né, do ano retrasado, eu comprei uma camisa do Fluminense que parecia, assim, um preço inacreditável. E aí, obviamente, recebi depois a minha mercadoria, e era um durex, né? Um durex que só para justificar um número qualquer lá dos Correios. Olha, sua mercadoria está sendo enviada, está sendo enviada. E eu consegui resolver esse problema justamente no Reclame Aqui, para não ter esse prejuízo maior, certo? Além disso, como tendência futura também, a gente pode destacar a proteção de dados e as próprias reflexões sobre a privacidade na era digital. Pode-se até perguntar, mas privacidade, a gente já atua de forma anônima, né? O anonimato, de alguma forma, é garantido na era digital, no meio digital, porque você pode criar, sei lá, um perfil fake e terminar intervindo, né, interagindo com outras pessoas ou com outros perfis de redes sociais e tal. Mas vejam, a cada aplicativo que a gente baixa, pessoal, a gente faz uma adesão a termos que muitas vezes a gente nem lê, né? A gente concorda com os termos, e muitas vezes a gente está apenas franqueando a esses desenvolvedores aquilo que há de mais precioso na era digital, que são os nossos dados pessoais. São os dados pessoais de consumo, de postura, de comportamento, né? Muito se questiona, por exemplo, quando a gente vai a uma farmácia, diga seu CPF para ter desconto. Aquele desconto não é de graça. Aquele desconto é para que a gente possa ter rastreado o nosso perfil de consumo. Olha, eu vi que você está sempre consumindo antibiótico em determinadas épocas do ano. Então, eu posso ou outro qualquer, ou anti-inflamatório, sei lá, eu posso comercializar essa informação por exemplo, para patrocinar propagandas específicas para você, né, que vai aparecer nas suas redes sociais. Não sei se vocês já se depararam com essa situação. A gente está conversando sobre um assunto, né, qualquer. A gente está falando aqui sobre Lego e tal. Meus filhos adoram Lego, etc. Aí no dia seguinte aparece uma propaganda de Lego. Meu Deus, isso é uma coisa absurda, né? Mas são as capturas de informações que são feitas por parte dos desenvolvedores desses aplicativos. E um outro aspecto, né, que está em tona muito presentemente e envolve esse nosso procedimento, né, esse nosso proceder profissional no futuro, no presente e no futuro, é o combate às fake news e a interferência das fake news no funcionamento das democracias. Quem já viu algum documentário, já leu sobre o envolvimento da Cambridge Analytica, né, tanto na campanha do Brexit como na primeira eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, vai se deparar com a fragilidade do nosso regime democrático diante dessas incursões, né, da disseminação de notícias falsas, da disseminação de discurso de ódio. Eu me lembro que, numa primeira especialização que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, que era de criminologia, direito penal, processo penal, um dos professores era Leandro Carnal. E ele lá, ele falava sobre crimes de ódio, né, crimes dessa natureza. Ele dizia, olha, é curioso o seguinte, a gente pode pensar que não, mas o ódio, ele é muito mais amalgamador, né? Ele une mais as pessoas do que o amor. É triste perceber isso, mas é a verdade.
quando a gente, não, eu odeio, sei lá, eu odeio o Xandão. Então, poxa, bata aqui, você é meu parceiro e tal, então a gente vai lutar contra determinada figura, né? E isso agrega mais, isso une mais as pessoas do que o próprio amor. É algo triste de se perceber, mas é algo que já foi antevisto no próprio livro 1984, de George Orwell. Quem leu deve se lembrar que havia os minutos diários de ódio em que as pessoas se reuniam só para ficar falando contra ou gritando, vociferando contra as pessoas que eram indicadas para despertar o ódio dos cidadãos daquele estado, né? Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado no manuseio, e isso é preocupante hoje. Nesses dias não sei se vocês acompanharam, mas Zuckerberg do Meta, da Meta, ele disse que vai seguir o mesmo estilo do X e não vai proceder às verificações de veracidade das informações das suas redes sociais, né, das redes sociais da Meta. E isso, de fato, nos preocupa, porque é justamente em cima dessas desinformações, desse temor, muitas vezes propagado com finalidades ideológicas, que muitas democracias estão sofrendo abalos em todo o mundo, né? É algo que nos preocupa, porque a democracia, como se costuma dizer, é ainda o menos ruim das manifestações, das formas de exercício do governo, né? Dentre as conhecidas e dentre as que já foram utilizadas ao longo da nossa história. Algo mais, pessoal, que vocês gostariam de destacar nesse texto sobre as tendências futuras do direito? Bom, aí a gente chega, finalmente, nesse outro texto aqui, que é retirado de um livro que é clássico, né, da autora muito divulgada e reconhecida, Patrícia Peck Pinheiro. Nesse livro dela, ela traz um capítulo específico sobre o novo profissional de direito, né? E o que é que ela destaca? Eu acho que merecia aqui nossa análise. Primeiro, o novo profissional de direito que vocês serão, ele deve estar atento à celeridade e à flexibilidade nas soluções jurídicas. Então, é o que a gente, lá no livro de Tess Sampaio, ele vai dizer que a tecnologia aplicada ao direito, quando ele vai falar sobre dogmática jurídica, ela impõe ao profissional do direito essa atitude até de premonição, de prevenção daquilo que pode acontecer, daquilo que pode afligir o seu cliente, né? Ou aquele nicho da sociedade que você está defendendo, como defensor público, ou como advogado público, ou como Ministério Público. Então, você precisa pensar em soluções jurídicas que, por exemplo, não necessariamente tenham que partir de um provimento jurisdicional, certo? Então, nós temos hoje meios de solução de conflitos que não necessariamente passam pelo judiciário. E que bom que isso aconteça, porque o judiciário brasileiro é assoberbado de processos, é historicamente bombardeado por uma quantidade nunca não vista ordinariamente em nenhum outro país do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele decide em um dia um volume processual que a Suprema Corte Norte-Americana demora 1 ano para decidir. Então, vejam, isso reflete também na qualidade do trabalho do profissional do direito, certo? Então, é preciso ter em mente
a gente tem que dar uma resposta pronta, mas uma resposta também que considere várias possibilidades dentro desse desiderato de uma solução satisfatória às querelas jurídicas. E outro aspecto importante que a autora traz, pessoal, é a transversalidade do direito digital. Hoje, na grade do nosso programa político-pedagógico, nós temos uma disciplina de direito público, direito digital público e direito digital privado. E elas são, inclusive, uma exigência feita pelo MEC em relação aos cursos jurídicos no país, uma exigência relativamente recente. Mas há de se reconhecer essa transversalidade, porque, mas eu não me interessa esse negócio de direito digital, não, eu quero fazer direito, eu quero ser um advogado tributarista, eu não quero me meter nesse negócio de fake news, tem nada a ver comigo, não. Esse é um engano que não pode ser cometido pelo novo profissional do direito, porque em toda a atuação profissional, nós vamos nos deparar com o direito digital. Vejam, como é que hoje são cometidos os crimes? Ainda continua havendo crime de furto, roubo, né? Aquele crime raiz, né? Aquele crime que é cometido há centenas de anos, milhares de anos. Mas hoje a gente se depara com o estelionato virtual, né? Hoje a gente se depara com relações de consumo que entre pessoas, entre consumidores e lojas que não existem fisicamente. Então, todos os ramos do direito são afetados pelo direito digital. É preciso haver essa compreensão. Hoje, praticamente, a gente não se depara mais com processo físico de papel. São processos judiciais eletrônicos sempre. Em todas as mais diversas, os mais diversos ramos do judiciário brasileiro, certo? Então, vejam, a investigação criminal de um crime cibernético envolve provas digitais, envolve provas que eu tenho que aferir, cuja autenticidade eu tenho que aferir digitalmente, porque hoje, se você quiser falsificar uma conversa de WhatsApp, existem aplicativos para isso, certo? Então, eu tiro como se fosse um print de uma conversa que nunca existiu. Eu preciso, portanto, ter mecanismos para aferir a veracidade e a idoneidade desse documento. Por isso que se fala hoje a preservação da chamada cadeia de custódia de provas no processo penal brasileiro, ela vem muito também em atenção a essa preocupação com o direito digital também, certo? Então, são essas preocupações que a gente vai terminar exigindo do novo profissional do direito. Vocês têm algum comentário, pessoal, em relação a esse outro texto? Tranquilo? Algum comentário sobre esse desfecho da nossa disciplina, sobre os temas que foram tratados aqui? Alguma dúvida sobre temas anteriores? Só deixando claro, a nossa avaliação da próxima terça-feira segue aquele modelo tradicional que a gente tem feito as avaliações, né? Não vai ter trabalho, o trabalho vai dar muito trabalho a vocês, é melhor... o que é que a gente vai cobrar? A matéria, a história do direito brasileiro na República. Então, vocês pegam lá esses 3 textos que falam sobre o direito do presente e no futuro, e o capítulo do livro que a gente adotou, né, de José Reinaldo Lima Lopes, que vai tratar sobre o direito brasileiro na República. E, assim, é um conteúdo mais reduzido, né, mas a gente vai ter a nossa avaliação final, portanto, na próxima terça-feira, e na terça seguinte nós teremos, para quem for necessitar, eventualmente, a prova substitutiva, né, que vai para aqueles que não realizaram a prova, que não atingirem a média, eventualmente, certo? Hoje eu ia
entregar a vocês, pessoal, as provas corrigidas. Mas como não foi possível essa aula presencial, eu peço até, eu agradeço a compreensão, porque a turma de introdução ia ter aula online nesse segundo horário. E para eles ficaria impraticável ter uma aula presencial e online, né? Por isso que eu contei com a colaboração de vocês, a compreensão. De todo modo, essa aula foi gravada, né? Está sendo gravada, e eu vou disponibilizar no Cigarro, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre... exatamente, não vai... e assim, obviamente, ninguém vai levar falta, né? Mesmo não tendo participado dessa aula sincronamente. Alguma dúvida? Deixa eu ver se... eu acho que tem algumas pessoas aqui comentando. Eu vou parar aqui a apresentação. O conteúdo da quarta prova será das... Não. Eu vou ainda definir, Ana, em relação à quarta prova, mas provavelmente não será das 3 unidades, não. Seria muita carga para a gente cobrar no mês de janeiro, né? Na próxima terça, eu já defino, certo? A gente já vai ter uma definição de quem vai ficar na substitutiva, e aí eu defino o que é que eu vou cobrar para a quarta prova. Sim, Luna, eu acho que tem um capítulo dele, deixa eu só... que eu estou sem... Só um minutinho aqui, deixa eu só verificar aqui atrás. Eu não sei se eu coloquei no CIGA, mas aqui, o capítulo 12, ele fala sobre do século XIX ao século XX, inovações republicanas. Então, esse capítulo todo, ele vai ser objeto dessa nossa última avaliação, certo? Então, ele vai ser objeto, sim, dessa... Ele traz esse conteúdo, ok? Capítulo 12, exatamente. Algo mais, pessoal? Pois não, sei lá. Eu tenho uma... É Maria. Eu sei, Maria, diga aí. Eu tenho uma pergunta, mas é mais pessoal. Posso perguntar agora? Tá. Sim. Eu estou gravando, então eu vou encerrar aqui a gravação, né? E aí a gente pode ver essas questões particulares, certo? Deixa eu só concluir aqui.